seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Enem de 2023. Quais as novidades da prova deste ano? Quais erros não podem ser cometidos? O que levar ou não no dia da prova? Tudo sobre esse assunto você confere em instantes aqui no Observações. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. A sua casa também é um mundo? O Number One te leva para o intercâmbio em Londres nas férias de janeiro com o professor guia e curso de inglês na melhor escola do Reino Unido. Passeios na França, Portugal e Escócia para uma experiência incrível. Agende seu atendimento 3232-3090. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. A Águas de Pará de Minas tem uma informação importante para você. Sabia que todo cliente pode pagar a conta de água via Pix diretamente com o código que vem na fatura? Isso mesmo! Escaneou, pagou! Muito fácil, não é? Então pague a sua conta de água de forma simples e rápida. Descomplique e pague com Pix. Escaneou, pagou! Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. Como você imagina o seu filho no futuro? Ajudando o próximo, estudando em uma universidade renomada ou descobrindo o mundo? Você pode dar o primeiro passo para tudo isso hoje. Colégio Losango, há 15 anos proporcionando educação de alto nível em parceria com o sistema de ensino Bernoulli. Colégio Losango, Praça Simão da Cunha, 65, Centro, 3236-4444. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep.
Mais de 3 milhões e 900 mil estudantes se inscreveram para participar do Enem de 2023. Uma volta aí ao crescimento depois de vários anos de queda nas inscrições. E o que será que vai cair na prova deste ano? Quais os erros os candidatos não podem cometer e quais pontos devem se atentar? Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje o professor e também diretor do Colégio Losango, Marcos Francisco Marques, que, como sempre, já é tradicional aqui no Observações, vem aqui hoje falar para vocês que vão participar do Enem e para, claro, quem ainda pretende participar nos próximos anos, alguns macetes de como se sair bem na prova. Bom, Marcão, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, que já é tradicional, não pode faltar todos os anos, para falar, claro, do Enem, que é a principal porta de entrada aí para o ensino superior no Brasil, né? Henrique, eu que agradeço, muito pela parceria, pela confiança. Agradeço a TVI, a você, o programa Observações, que já tem um público fiel, Espero hoje a gente conseguir levar uma informação fidedigna para os alunos e que o programa possa fazer a diferença na vida dos enemistas em 2023. Com certeza. Marcão, começa o nosso programa te perguntando o seguinte: como eu trouxe aí, mais de 3 milhões e 900 mil inscritos no Enem de 2023 e aí freou uma queda que estava vindo aí ao longo dos últimos anos e a gente tem que citar, claro, gente, em relação à pandemia. Então isso ficou claro realmente o reflexo que a pandemia teve nas inscrições do Enem e que agora voltou a crescer ainda bem, né? Depois de alguns anos de queda com relação ao número de candidatos, mas agora o Enem volta, reativa aí o número de candidatos, esse número aumenta significativamente. Como você citou, 3 milhões e 900 mil inscritos, quase 4 milhões. E quando a gente olha para os anos anteriores onde houve a queda, a gente observa que essa queda ela começa ali no ano de 2020, 21, 22, e isso está muito relacionado ao que a gente observa como fato, a pandemia. A pandemia por quê? O maior volume dos candidatos que vão fazer a prova do Enem, eles estão nas escolas públicas. E a escola pública foi aquela que mais sofreu com a pandemia. O ensino ele não foi só remoto, ele foi assíncrono, ele foi muito de longe. Nós tivemos alunos que não tiveram o menor contato com o professor, o menor contato com a escola. E nós sabemos que é o professor, que é a escola que está em contato com o aluno ali o dia todo, a semana toda, que faz esse processo de incentivo, de contar o que é o processo, do que é o Enem, do quanto vale, do para que serve. Bom, Marcão, e a gente viu aí também que o Enem esse ano, ele está vindo também com algumas novidades, Mas antes de falar das novidades, eu queria saber a sua expectativa aí, como professor, mas também como diretor do colégio, que está ali preparando tantos jovens que já estão ansiosos para a prova, mas eu queria saber qual que é a sua expectativa em relação à prova deste ano. Bom, a expectativa é sempre a melhor possível. Afinal de contas, a gente dedica muito tempo do nosso ofício, a tentar buscar soluções para uma prova em que ninguém sabe o que vai ser, ou seja, é uma novidade a cada ano. E essa novidade precisa ser, de certa forma, desvendada por nós através dos temas atuais que a sociedade vive e vivencia. Agora, a gente tem percebido também que ano após ano o grau de dificuldade da prova só aumenta, Então, assim, os estudantes às vezes ficam ali muito ansiosos em relação ao que vai cair na prova, mas a gente sempre fala, Às vezes é só uma questão de interpretar, perceber, ler, anotar dados. Então, são assim algumas coisas que os estudantes têm que se prestar atenção, Tem que botar foco durante a realização da prova, Marcão? Sim, sim. O que é muito observado, Henrique, até não é a prova ficar mais difícil a cada ano. Na verdade, cada prova, cada ano, ela tem a sua particularidade. Às vezes uma prova mais conteudista, às vezes uma prova com umas situações mais cotidianas. Mas independente de uma prova conteudista ou de uma prova com questões mais voltadas para os assuntos cotidianos, é sempre uma prova de muita interpretação. E qual é o problema hoje? Eu não diria do brasileiro, mas do mundo. A falta de leitura. Então, a pouca leitura leva a uma baixa interpretação. E aí, quando
o nosso aluno, o nosso candidato, ele vem de um histórico de baixa leitura, de pouca interpretação, isso vai influenciar na nota, né, no resultado de todas as matérias. Né? Como calcular matemática, como resolver problemas matemáticos sem a leitura prévia e interpretação de um problema. Né? Eu diria que a prova do Enem é uma interpretação de vida, é uma construção ao longo dos anos de estudo dos alunos. E hoje se tornou, como eu disse no início do programa, a principal porta de entrada. E muita gente acha que é somente das universidades públicas. Mas não, gente, tem até universidade privada preferindo aí utilizar a nota do Enem do que fazer o seu próprio vestibular, né, Marcão? Sim, sim. O Enem, ao longo dos anos, Henrique, ele veio ganhando visibilidade, mas também credibilidade, né? Hoje a gente tem praticamente 100% das universidades brasileiras já aderindo ao Enem, né? Quando eu falo quase 100, existem algumas poucas que ainda não, existem algumas vagas que são destinadas ao vestibular, mas o Enem está presente em todos os estados da federação. E não só nas escolas federais, como você citou, existem muitas universidades privadas que já aceitam a nota do Enem como entrada para os cursos. E eu diria mais, hoje o Enem ele é vislumbrado, né, ele é visto e respeitado até fora do país. Existem algumas universidades de alguns países esparramados aí pelo mundo, como por exemplo Portugal, que o aluno já consegue entrar em algumas universidades com a nota do Enem. Ou seja, isso mostra realmente que é um exame de confiabilidade, mas que principalmente está ali testando mesmo bons candidatos e bons futuros profissionais que vão se formar nessas universidades, né, Marcão? Sim, sim, é um exame que testa, né, o conhecimento além da resistência, né, porque também é uma prova de muita resistência, são muitas questões num só dia, são 2 finais de semanas consecutivos, essa prova é num domingo, ou seja, faz com que o candidato saia da sua zona de conforto, né? Então, um exame como este, ele já começa a fazer uma prévia seleção do que será o profissional do futuro. Agora, Marcão, a gente tem visto aí também que esse ano, né, eu estava pesquisando em relação ao Enem, ele deixou de ser digital, então agora ele volta a ser somente presencial e ainda escrito. Por que houve, né, a gente, não sei se a gente pode falar assim, esse retrocesso de não digitalizar o Enem e mantê-lo somente impresso, fazendo também o estudante ir até o ponto onde ele vai ser, onde ele foi, né, selecionado para poder fazer a prova? Então, Henrique, a gente pode elencar, né, alguns fatos ou fatores que levaram o MEC, né, na verdade o INEP, a fazer essa alteração e a cancelar definitivamente o Enem digital, pelo menos por hora, né? O primeiro e acho que principal é o custo elevadíssimo da prova. Porque quando se fala o Enem é digital, muitas pessoas acham assim, eu posso fazer a prova lá do meu computador, ou eu vou levar o meu celular e vou fazer a prova lá no local. E na verdade, era uma prova aplicada num dia específico, num local específico, com computadores específicos. Então, o candidato chegava, existia um computador ali aguardando por ele, precisava-se ter todos os computadores conectados numa rede ao mesmo tempo ali. Então, vamos imaginar uma sala com 100 candidatos, eu tinha que ter 100 computadores. Então, o primeiro fato é a questão do custo, né? O segundo fator aí que impacta muito nessa situação é a prova em si, né? Vamos falar de 90 questões extremamente cansativas pelo tamanho dos textos que são longos e o estudante precisando de fazer essa leitura numa tela, né? Esse tempo de tela, nós sabemos hoje que leva a um cansaço muito excessivo. Então, houve baixa procura dos candidatos por essa exposição e aí, consequentemente, um custo elevado. Eu acredito que foi por isso que o MEC resolveu
frear a proposta. Até porque a gente sabe também que há hoje em dia tantas novidades tecnológicas que há o risco também de haver ali uma invasão hacker, ver quais são as questões da prova. Tem uma questão disso também, de manter a segurança da prova, que a gente tem que citar aqui, que vai toda lacrada, né, para os locais de prova. Então é toda uma segurança mesmo, é realmente como se fosse um caixa aí, né, um carro forte, levando até os locais de prova, essas provas que são realmente o passaporte para o futuro daqueles candidatos, né, Marcão? A gente às vezes fica sem dados reais para poder fazer uma análise, né, tão profunda, porque esses computadores eles não estavam interligados à rede, né, à internet. Então eram computadores ali isolados e ligados a um sistema fechado do MEC. Mas entre o se gerar a desconfiança e se ter a confiança numa prova que é de papel, que chega lacrada, eu acredito que foi a junção de todos esses fatores que levou a essa decisão atual. Ok, então, Marcão, agora a gente vai para o nosso nosso segundo intervalo. Já já a gente está de volta com mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. Pará de Minas é bem melhor com você. A nossa cidade só funciona bem quando você ajuda os vereadores a trabalharem no que realmente é importante para a gente. Fique de olho na sua rua, na unidade de saúde perto da sua casa, na escola do seu filho e em tudo que acontece onde você vive. Acompanhe o trabalho do Legislativo, dê sugestões, participe das reuniões toda segunda-feira às 18 horas e também no YouTube. Vem para a Câmara, a sua vida passa por aqui. No livro de Mateus está o mandamento de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois de ver o filme Som da Liberdade, que relata a história do ex-agente especial de segurança nacional americana, que em 2013 comandou um grupo para resgatar crianças de traficantes de uma rede de exploração sexual, constatei que este filme é uma realidade nos nossos dias e que muitos de nós, como eu, estão alheios a essa situação. Assista você também. Divulgue para que mais pessoas tomem consciência, porque juntos poderemos defender as nossas crianças. Podemos cuidar melhor delas. Quero aproveitar a oportunidade e pedir que ore, clame a Deus pelo povo judeu, por Israel. Os que foram sequestrados, suas famílias, pelo exército que está no combate ali, em relação ao grupo terrorista Hamas, que declarou nesta sexta-feira morte a todos os judeus do mundo. Oramos também, devemos orar, clamar, pelos civis da faixa de Gaza, os palestinos, os quais sofrem tanto quanto os judeus, porque têm que se submeterem ao Hamas. Eles estão servindo de escudo. Oramos e clamamos. E quando fazemos isso, estamos cumprindo o mandamento de Jesus: amar o seu próximo como a você mesmo. E que Deus nos abençoe. Como você imagina o seu filho no futuro? Ajudando o próximo, estudando em uma universidade renomada ou descobrindo o mundo? Você pode dar o primeiro passo para tudo isso hoje. Colégio Losango, há 15 anos proporcionando educação de alto nível em parceria com o sistema de ensino Bernoulli. Colégio Losango, Praça Simão da Cunha, 65, Centro, 3236-4444.
A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. De volta com observações que hoje fala sobre o Enem de 2023 e essa preparação final aí dos estudantes. Bom, é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, né, Marcão? Depois do primeiro bloco, a gente falou sobre os aspectos gerais da prova. Ao longo do ano todo, muita gente está se preparando. Agora, nas últimas semanas também, esse estudo fica muito mais intenso, a ansiedade, a expectativa. E como que esses alunos, né, esses participantes devem proceder agora nesses últimos dias antes da prova. Lembrando, gente, que a prova vai ser nos dias 5 e 12 de novembro. Então, Henrique, quando se fala do Enem, a gente fala de um exame completo, né? É o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, nós julgamos que o candidato ele vem se preparando ao longo dos anos. E principalmente nesse último ano, quando é um candidato que está saindo do terceiro ano, né, da terceira série do ensino médio, ele passou esse ano de preparação. Então ele teve um cronograma de estudo ao longo de todo esse período, esse cronograma de estudo diário, bem organizado, com intervalos de descanso, muito provavelmente, né, e é o que a gente indica, ele passou por vários simulados, ele criou uma dinâmica de prova, hoje ele domina o tempo por questão, ele sabe começar uma prova por aquelas questões onde ele mais domina. Nossa, mas por que começar a prova justamente naquela questão que eu mais domino? Porque pensamento positivo é tudo, né? Quando você acerta a primeira questão, olha o ego aí levantando. Olha o estudante ficando mais vivo para a prova. Quando ele abre a prova e começa a fazer, ele opta por fazer a prova num conteúdo que ele tem mais dificuldade, numa questão mais difícil, né? A tendência da autoestima desse aluno cair um pouco. Então, depois desse tempo,
prolongado de preparação, vem esses últimos dias, né? Os dias que antecedem a prova, é aquele dia que o aluno está com borboleta dentro do estômago, a ansiedade toma conta. Então é a hora de tentar manter a calma, se organizar. Vai manter o seu cronograma de estudo? Sim, é a hora de fazer uma revisão. Uma revisão naquele conteúdo que o aluno já domina, uma revisão naquele conteúdo que mais cai no Enem, mas não é momento, Henrique, de estudar aquilo que é novo, aquilo que eu nem olhei ainda. Então, aquele estudante que às vezes tem um conteúdo que ele não domina, que ele não conhece, que ele não se preparou para ele, né? A gente precisa pensar assim, não dá tempo de aprender e de consolidar esse aprendizado. Então, eu não posso buscar mais uma ansiedade para o momento, né? Para esses últimos dias, tempo de estudo, tempo de descanso, organização e, principalmente, ter a certeza do local de prova, onde é, observar o trajeto, quanto tempo que eu gasto da minha casa até o local de prova, considerar que no dia eu posso ter um atraso de trânsito, então se organizar e fazer com que tudo, para o momento, seja o mais tranquilo possível. Agora, Marcão, isso que você disse já até conecta com a minha próxima pergunta, que é o que os estudantes devem se atentar antes da prova, durante a execução da prova e também depois da prova? Então, para antes da prova, né, nesses dias que antecedem, é manter esse cronograma de estudo numa revisão, talvez fazendo um simulado, ou seja, ter a certeza de que o tempo está sob controle, né? Ele está bem ordenado nas suas escolhas. Ter a certeza de que a documentação está toda em dia, né? Não é uma nem duas histórias que a gente ouve do estudante que perdeu a identidade. Então, ter a certeza de onde estão esses documentos que eu preciso levar para o Enem, imprimir o cartão com o endereço, cartão de inscrição. Ah, é obrigatório? Não, mas se eu estou com ele na mão, tudo fica mais fácil. A chegada no local, para descobrir exatamente onde é a minha sala. Então, tudo isso facilita. E quando você encontra facilidade na sua chegada, você se sente mais acolhido. E ser bem acolhido nos espaços deixa a gente mais confortável. E é esse conforto que o estudante precisa. Então, o antes é se organizar quanto a esse cronograma, quanto a essa documentação. O durante a prova, manter a calma, manter o foco, manter a atenção, ter uma boa leitura, saber fazer as escolhas das questões mais fáceis primeiro. Encontrou uma questão que é difícil, não pense duas vezes, pule a questão. Você precisa, durante o tempo da prova do Enem, conseguir passar por todas as questões, porque caso você chegue ao final do exame e precise chutar alguma questão, você vai ter chutado exatamente aquela questão que você não sabia, aquela que você não conseguiu resolver. O aluno que para numa questão difícil, ele perde o controle do tempo. O tempo de prova acaba, ele ainda tem 20 questões por responder, ele precisa chutar uma questão que muitas vezes, se ele lesse, ele saberia responder. Então esse é o durante a prova, a atenção, o foco, o controle do tempo. E o depois da prova, né? O depois da prova, o primeiro de tudo é relaxar. O que já foi feito, acabou, não tem como fazer mais. Mas entender que daqui a pouco sai o resultado, quando esse resultado sair eu já preciso estar com o meu projeto de futuro previamente traçado, o estudante precisa conhecer bem o que é o SISU, o que é o ProUni, quais as possibilidades que ele tem de colocar a nota. Um dado muito interessante, esse ano de 2023 foram liberados pelas universidades federais no Brasil, no primeiro semestre, mais de 226 mil vagas. No segundo semestre, que é quando o SISU abre pela segunda vez para completar mais algumas vagas ociosas, foram mais 51 mil vagas abertas. Então, a gente está falando de quase 300 mil vagas no país, de entrada direta pela nota do Enem em universidade pública. Henrique, fique abismado, existem vagas ociosas, ou seja, existem vagas
onde não teve candidato para entrar. Ah, mas o porquê disso? Por causa do pós-ENEM. Eu não me organizei, eu não conheço o SISU, eu fiz a minha inscrição de qualquer maneira, eu fiz a minha inscrição sem ler o edital. Então, o principal do pós-prova, conhecer os portais que o governo oferece, conhecer a legislação desses portais, como buscar a vaga, como entrar com a minha nota, como proceder durante o período em que esse portal fica aberto. E qual que é a documentação que eu tenho que levantar, né? Sim, tem também esse critério. Qual a documentação que eu já preciso estar portando para caso eu seja chamado, eu vá até a universidade para fazer a minha inscrição, porque geralmente o prazo entre o ser aprovado e o apresentar a documentação é um prazo muito curto. Então é importante ler esse edital com antecedência e já estar se organizando quanto a toda a documentação pessoal, quanto a toda a documentação, muitas vezes financeira, porque muitos dos alunos vão buscar a cota, né? Porque existem um número de vagas reservadas aos cotistas, então eu preciso ter toda a documentação financeira da família e mais a documentação escolar. Então é importante estar com todos esses documentos em dia e em mãos. Agora, aquela pessoa, né, Marcão, que não se preparou por algum motivo, então, né, deu algum problema ali que ao longo do ano não conseguiu se preparar, ainda dá tempo? O que essa pessoa pode fazer, pelo menos, para não chegar tão crua na prova? Henrique, então, para esses alunos que chegam agora nessa reta final, antes tarde do que nunca, né? É interessante começar com um cronograma, observar o que mais cai nas provas. Então, o Colégio Losango disponibiliza para toda a comunidade uma seleção dos temas mais cobrados em cada avaliação, né? Em cada dia do Enem, em cada ciência que é cobrada ali. E não só saber o que mais cai e estudar o que mais cai, mas também se preparar com relação a simulados. Então, se organizar, fazer um simulado. Marcão, onde é que esse aluno consegue um simulado? Ele faz o download de provas passadas, puxa lá um Enem de 2018, 19. A dica que eu dou é para que ele não puxe uma prova tão antiga. Talvez ela não vai trazer a realidade de uma avaliação atual. Para que fazer um simulado? Não vai cair a mesma questão. A mesma não, mas o assunto abordado é sempre dentro de uma mesma linha. Além do assunto abordado, ao fazer um simulado, o aluno começa a controlar o tempo de prova. E isso é importante para o aluno que vai para o Enem. Ok, Marcão, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem as considerações finais aqui do nosso programa. Não sai daí, nós voltamos já já. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. A sua casa também é um mundo? O Number One te leva para um intercâmbio em Londres nas férias de janeiro com o professor guia e curso de inglês na melhor escola do Reino Unido. Passeios na França, Portugal e Escócia para uma experiência incrível. Agende seu atendimento 3232-3090.
A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Como você imagina o seu filho no futuro? Ajudando o próximo, estudando em uma universidade renomada ou descobrindo o mundo? Você pode dar o primeiro passo para tudo isso hoje. Colégio Losango, há 15 anos proporcionando educação de alto nível em parceria com o sistema de ensino Bernoulli. Colégio Losango, Praça Simão da Cunha, 65, Centro, 3236-4444. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, Bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca. De volta com observações que hoje fala sobre o Enem de 2023, que será realizado nos dias 5 e 12 de novembro. Bom, Marcão, agora a gente vai falar, em relação à temida redação. Quais temas aí, vocês que estão todos os dias estudando o Enem, quais temas podem ser trabalhados? A gente está vendo aí que as atualidades sempre têm caído no Enem, mas nem sempre tão óbvias, Então, isso é uma forma também do Enem estar ciente ali se a pessoa está ou não com noção do que está acontecendo na sua realidade, Então, quais temas podem cair na redação deste ano? Então, Henrique, eu acho que mais do que falar sobre um tema, é importante a gente saber falar sobre temáticas. Porque tema é algo muito específico dentro de uma realidade. E ainda mais importante do que uma temática, é super importante dominar as técnicas de escrita. Eu sempre digo que o aluno que domina muito bem as técnicas de escrita, ele consegue navegar por qualquer assunto, E navegar por qualquer assunto significa que esse aluno ele está preparado para argumentar, ele tem bases filosóficas, ele tem base de dados para levar para a redação. Então, não é apenas saber o tema que vai cair no Enem, mas fazer a construção de um excelente texto. Os temas atuais, como você falou, sempre ficam em foco. E é importante que os temas atuais, eles sempre estão no foco do enemista, ele sempre está no foco do professor, mas quando a gente fala de temática, a gente trabalha algo amplo, como, por exemplo, falar da governança, às vezes, hoje, falar da representatividade da mulher na sociedade. Isso seria uma temática. E ali dentro do tema, seria a gente buscar algo muito específico dentro dessa temática. Então, mais que o tema, mais que a temática, é sim ter essa construção de escrita, essa organização, esse entendimento da estrutura textual em si.
Agora, Marcão, a gente sabe que a prova do Enem, ela não é um texto tão simples assim, né? Ela é uma redação argumentativa dissertativa. Então, para muitos estudantes, isso é um pouco difícil de entender. Como que eu, ao mesmo tempo, eu vou argumentar e vou dissertar ali, mantendo uma linha de raciocínio? Porque os avaliadores do Enem levam muito isso em consideração também, né? Essa linha de raciocínio, a relação, que fonte que você tirou essa informação, né? Isso vai muito também da redação jornalística, né? De onde você tirou essa informação, quais dados você tem na mão, por que isso embasa a sua redação. Então, tudo isso na cabeça de um jovem, de um estudante que hoje praticamente não lê, não procura saber as informações, chega na hora da prova, é complicado, né? Sim. É uma dissertação, então, além do dissertar, esse aluno precisa trabalhar com os conectivos entre ali os parágrafos, né? Ou seja, entre o discorrer da sua redação. Ao final, esse aluno precisa não só argumentar a respeito daquilo que foi discorrido, mas trazer também para essa redação uma proposta de intervenção. Dentro dessa proposta de intervenção, ele precisa ter pertinência. Ele precisa trazer dados que é como você falou aqui, são fatos, né? Não pode ser um eu acho, não pode ser um achismo, uma utopia. Precisa ser algo concreto. Agora, Marcão, o nosso tempo está um pouquinho apertado, então eu já vou direto para o que não levar e o que levar para a prova. Por que eu falo isso? Porque, como eu disse, já apliquei a prova várias vezes e aí chega gente ali com uma sacola desse tamanho de alimento, parece que vai tirar o pai da forca. Tem gente ali também que esquece de levar caneta, leva caneta vermelha para fazer uma prova, tem gente que leva ali boné, colar, leva fone de ouvido, tablet, leva celular, enfim, tudo que não pode. Então, vamos deixar claro aqui, não adianta falar depois que não tem informação. O que pode levar e o que não pode levar no dia da prova? Bom, primeiro aquilo que é essencial levar. Uma caneta preta, de preferência daquela marca que você passou o tempo todo utilizando durante a sua preparação. Por que, Marcão, da mesma marca? Porque de caneta para caneta dá uma diferença na escrita, então a sua letra muda. Sua letra mudou, sua nota da redação pode cair, a estética de redação é pontuada. Até o jeito, né, de escrever. Justamente. Então, a caneta, ela precisa ser a mesma que você trabalhou durante a sua preparação. Isso lá no colégio a gente trabalha isso com os alunos, pede a eles para que logo no início da preparação escolham um modelo de caneta e siga com aquele modelo até a data da prova. Então, uma caneta preta de tubo transparente, como é exigido, né? Estar com a documentação, portando a documentação com foto, de preferência com cartão impresso. O que mais levar? Uma alimentação leve, uma alimentação que vai te dar energia, uma alimentação que vai te manter ativo durante as 5 horas e meia de prova do primeiro domingo e as 5 horas de prova do segundo domingo. O que não levar para a prova, né? Não levar para a prova alimentos que te deem sono, excesso de alimentos, até porque são 5 horas, durante 5 horas você precisa de uma alimentação natural, né? Os nutricionistas indicam aí uma alimentação a cada 3 horas, e é como você falou, às vezes o estudante vai levando o carrinho de supermercado, né, para o momento da prova. Então, ter a escolha correta desse alimento. E o tempo, apesar de apertado, gostaria de deixar uma dica assim, um pouco dos dias antes, né? Se organizar quanto à alimentação dias antes da prova. Seu organismo precisa estar funcionando bem. Eu falo com os meus alunos que eles precisam fazer um retiro espiritual antes da prova. Imagina você num dia que amanhece gripado, aquele dia que você só quer cama. Imagina a sua preparação de um ano todo, no dia da prova, se você amanhece encharcado de gripe. Sua prova não vai sair como desejado. No dia da prova você tem uma virose. Então, esse período que antecede a prova é um período de reclusão, de organização, de pouco contato, de fugir um pouco das festas, né? Eu diria isso, é um momento de reclusão do candidato. Agora, em relação ao que não levar também, os aparelhos eletrônicos têm sido aí as maiores causas também de expulsão na hora das provas, né, Marcão? Sim, existem alguns
telefones, né, de algumas marcas atuais que mesmo estando desligado, às vezes eles tocam algum alarme que está previamente programado. Então, qualquer tipo de som que tocou ali, o aluno é automaticamente desclassificado do certame, né? Então, não levar nenhum tipo de equipamento eletrônico, não levar relógios, não pode estar portando. Então é melhor deixar em casa. Se for levar o telefone, assegurar que todos os sinais sonoros estão desativados, que o telefone está desligado, né? E não estar portando ele, tá? Mesmo ali em cima da mesa, na sua chegada, eles vão fazer a sua recepção e vão te identificar ali e indicar onde esse telefone deve ficar. Respeite a ordem do aplicador para que não venha, né, sofrer aí com alguma punição futura e jogar por terra um ano ou mais de preparação. Ok, então, Marcão, nosso tempo acabou. Quais são suas considerações finais? E quem quiser saber mais informações, como que pode fazer para entrar em contato com o Losango? Então fica aqui, né, o desejo de muito boa sorte para todos os enemistas da nossa região que vão para esses próximos 2 domingos de prova, que eles tenham sucesso, né? E caso queiram alguma informação, alguma ajuda, a gente está lá no colégio todos os dias da semana. Pode fazer esse contato pelo telefone 3236-4444, nos procurar pelas redes sociais, no Instagram do colégio, né? Colégio Losango PM, né? @Colégio Losango PM. Já estamos com as inscrições abertas para a próxima turma de pré-vestibular, já pensando no Enem 2024, que é o que a gente fala quando tudo parece que, nossa, o ano está terminando, quando vai chegando ali setembro, e na verdade a gente já está abrindo o 2024, se organizando para o próximo calendário, se organizando para o novo ciclo do Enem. Então, a gente fica lá de portas abertas, de braços abertos para acolher toda a comunidade da região e de Pará de Minas. Tá certo, então, Marcão, eu que te agradeço a sua participação aqui no nosso programa, a sua disponibilidade de sempre vir aqui conosco, e o espaço está sempre aberto aí para você trazer essas informações que eu acho que são vitais. E obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programaobs@gmail.com. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993-3060. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Vai lá no nosso canal do YouTube, esse que está aparecendo aí na sua tela, ativa o sininho, se inscreve nele e sempre que tiver novidades, você será um dos primeiros a ser avisado. Bom, e você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!